enquete do dia é justamente sobre o jogo de ida da final da Copa do Brasil, com a seguinte pergunta: o que é que faltou pro Atlético Paranaense fazer um jogo mais equilibrado na Copa do Brasil? Isso porque, eu não sei se você e o Soler concordam, eu não esperava que fosse... Acho que ninguém esperava um atropelo. Mas eu esperava que o Atlético Paranaense fosse impor ao menos alguma dificuldade ao Galo. E não foi o que aconteceu. Ainda quando o Galo ia vencendo por 2-0, o Furacão não tinha finalizado uma vez. Não tinha dado nenhum trabalho para a defesa do Galo. Então essa é a minha pergunta de hoje. Eu fiquei pensando nisso porque a gente olha para o papel, avalia os times, vê os reforços, vê o elenco, vê o banco e sabe que tecnicamente o Atlético Mineiro tem um time melhor, e a gente fala disso há bastante tempo nessa temporada. Agora, quando você pensa taticamente, que ideias o Alberto Valentim trouxe para campo, eu não vi ideias, eu vi um desespero ali até o segundo gol, depois até um certo conformismo que chegou depois até a entrevista coletiva, né, dizendo que há pouquíssimas chances, e são poucas chances mesmo, já que o Galo pode perder até por 3-0, coisa que não acontece muito frequentemente. E ainda assim levar a taça para casa, o bicampeonato da Copa do Brasil. E essa é a pergunta de hoje: o que é que faltou para o Furacão, do João Paulo Capelanes, conseguir fazer ao menos um jogo melhor, um pouco mais digno, um time que se mostrou competitivo nas competições de mata-mata nessa temporada, mas no jogo contra o Galo eu esperava que pudesse apresentar um pouco mais. Não deu certo, não funcionou. 4-0, o Galo praticamente bicampeão da Copa do Brasil já. Aliás, Soler, a Gabi falou que um 3-0 contra o Galo não costuma ocorrer. Contra esse atual elenco não ocorreu na temporada. Esse Galo do Cuca tem só 11 derrotas e a derrota mais elástica foi a de 2-0 para o Santos. O que fazer para tentar reverter, se é que é possível? A minha pergunta é: o que faltou ao Atlético Paranaense? Eu entendo quando a Gabi diz que o time não apresentou nada e ela cita o Alberto Valentim, mas para mim passou muito mais pelo desespero dos jogadores. Falta de concentração e também um certo desespero quando a coisa começou a não funcionar como eles gostariam. E aí acho que o técnico fica meio de mãos atadas no banco, não, Soler? O Atlético Paranaense em toda a temporada foi um time muito irregular, né? Brigou contra o rebaixamento na Série A, foi campeão da Sul-Americana, perdeu o título do Campeonato Paranaense, então foi um time que oscilou demais ao longo da temporada. E jogando contra o Atlético Mineiro, né, na minha opinião, o pênalti foi um absurdo, a marcação daquele pênalti, não existe marcar o pênalti naquele lance. O jogador ele ainda recolhe o braço, a bola bate no cotovelo dele, não desvia a trajetória, não muda em nada a jogada, braço junto ao corpo. Então o pênalti foi absurdo, mas não dá pra colocar no pênalti, o Galo fez o gol de pênalti e isso desconcentrou o Atlético Paranaense. Não, o Atlético Paranaense estava mal o jogo todo. Acho que foi um time, assim como a Gabi falou, né? Faltaram ideias, o trabalho do Alberto Valentim não apareceu nesse compromisso, então foi um jogo muito abaixo das expectativas, mas um jogo onde o Atlético Paranaense mostrou aquilo que vinha fazendo ao longo da temporada, né? Um time que faz 2-3 jogos muito bons, tanto que conseguiu a classificação contra o Flamengo, mas também faz um monte de jogo ruim. E esse foi mais uma demonstração de um péssimo jogo do Atlético Paranaense. Agora tentar pelo menos vencer em casa, mas o título já tá na mão do Galo, não tem o que fazer, o Galo já é campeão da Copa do Brasil. E ontem na transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, na narração do Ulisses, o Cláudio Zaidan disse mais uma vez, ainda com o placar de 0-0 e depois já com a derrota de 1-0, eu concordo contigo, pra mim um pênalti absurdo. A gente pode dizer o quanto isso atrapalhou psicológica e emocionalmente os jogadores do Atlético Paranaense, mas o Zaidan bateu nessa tecla e eu concordo. Chega uma hora que não adianta você, quando percebe que tem uma faca à sua frente, não adianta você ficar dando murro na ponta da faca. Uma hora você percebe que tá te machucando e você tem de parar de dar o murro na ponta da faca. E os jogadores do Galo ficaram extremamente irritados, incomodados com a arbitragem. Volto a dizer, acho que a reclamação em relação ao pênalti, ela se sustenta, ela tem razão. Mas chega uma hora que não adianta mais reclamar, você tem de jogar bola. O erro já foi cometido, já foi feito. O VAR não interferiu e acho até que não tinha de interferir mesmo, porque entra naquela questão, Soler e Gabi. O árbitro estava tão próximo do lance, ele viu aquilo, ele teve convicção, ele viu errado, mas ele teve convicção. E acho que em lances assim o VAR não tem de chamar para rever o lance. Mas os jogadores do Atlético, para mim, ficaram pilhados de maneira
desnecessária e excessiva. Acho que isso acabou pesando demais, Gabi. Eu acho também, é claro, o Soler colocou muito bem. Antes mesmo de o pênalti ser marcado, o time já se mostrava um pouco desequilibrado em campo, né? E claro que você já tomar um gol logo de cara, é decisão, é final, é pênalti, é o Hulk batendo, é o artilheiro da temporada. É claro que mexe um pouco com a cabeça dos jogadores, mas eu não consigo dar todo o crédito dessa derrota, dessa goleada, para uma desestabilização de momento ali. Eu acho que tem muito mais a ver com ideias que eu não vi em campo. E até em cima disso, Vini, pra gente finalizar de Copa do Brasil, o jogo de volta acontece na quarta-feira, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Sua avaliação, assim, eu já ouvi algumas entrevistas de jogadores do Furacão, né? Recentemente, acho que foi o Pedro Rocha quem eu ouvi falando que o Valentim tem um trabalho excelente e que tudo bem que ele não chegou no início da temporada, mas ele conseguiu fazer ali algumas alterações, fazer o time se tornar mais competitivo nas competições de mata-mata. Se você, independentemente da Copa do Brasil, que a gente sabe tá praticamente garantida pro Galo, você manteria o Valentim pra 2022 no Furacão? Eu não teria nem contratado o Alberto Valentim. Acho que ele chegou ali, sentou na janelinha, já tinha uma final pra disputar, ganhou, né? E que bom que ganhou pro torcedor do Furacão, mas eu não entendo que ele tenha méritos nessa conquista contra o Bragantino. Acho que o trabalho é muito mais do ano, da temporada, e ele fez ali o que dava pra ajustar. É óbvio que ele tem méritos porque preparou um time pra final, preparou pra decisão e venceu. Mas ele não tem méritos nessa caminhada. Chegou, sentou na janelinha, conquistou um título e foi muito mal nesse duelo da Copa do Brasil. Pra quem contrata o Alberto Valentim, eu acho que você tem de dar tempo pra esse tipo de trabalho. Não é uma derrota por 4-0 pra um Galo que é avassalador e que fez isso com vários times, que tem que pesar pra você decidir ou não. Eu só acho que ele não é o cara preparado pra um time que demonstra ter boas ideias, ideias promissoras, e acho que o Alberto Valentim ainda não mostrou